Elisa, desacreditada, pergunta para onde vai. Timóteo alega que isso não é problema dele. Os dois discutem novamente. Ele pede para a moça ir procurar abrigo nos braços de Rosalvo. Elisa se sente ofendida e alega que não tem para onde ir, já que sua irmã foi embora. Timóteo relata que era para a moça ter pensado bem, antes de ter ido cometer safadezas com Carioca. Ele diz que quando voltar, não quer ver nenhum vestígio da esposa em sua casa. Inconsolável, Elisa vai para o seu quarto arrumar as suas coisas. Ela chora e se debruça na cama, deixando a tristeza e o desespero a corroerem. Osnar conversa com Tieta. Ele alega que Amintas viu tudo, mas mesmo assim, se nega a acreditar que Elisa traiu seu amigo. Tieta também alega que Elisa é incapaz de fazer algo assim, ainda mais na luz do dia. Osnar alega que se a moça estava assim nos braços de Rosalvo, boa coisa não era. Tieta relembra que a irmã veio pedir conselhos a ela, mas ela a ignorou. Arrependida, ela alega que irá conversar com os dois e ouvir ambos os lados. Timóteo vê o quarto sem os pertences da amada. Tieta aparece com Osnar perguntando sobre a irmã. O vendedor alega que Elisa não mora mais lá. Tieta e Osnar se olham assustados. Elisa vai parar na casa de Perpétua. A Beata alega que, finalmente, o cunhado decidiu honrar as calças que veste. A moça alega que o que ocorreu não foi como todos estão achando. Perpétua, buscando a confiança de ter mais uma cobaia contra Tieta, alega acreditar na versão da irmã e diz que Timóteo apenas arrumou uma desculpa para voltar à vida de solteiro. Elisa pede para morar com a Beata. Perpétua finge surpresa e relata que achava que Elisa fosse buscar abrigo na casa de Tieta. A moça, com ressentimento, alega não querer ver Tieta nunca mais. Pretensiosa, a Beata ergue os braços e alega receber a irmã de braços abertos. A viúva fica indignada que Timóteo deixou a irmã ir morar com Perpétua. Ela e Osnar alegam que a Beata irá sucumbir à moça, a fazendo virar ratazana de igreja. Ignorando os amigos, Timóteo alega que isso não é mais problema dele, pois Elisa não é mais sua mulher. Tieta diz que irá conversar com Elisa e ouvir a sua história. Ela se retira. Osnar tenta ir com ela, mas Tieta pede para o galã ficar aconselhando Timóteo. Ela elogia a força que Osnar veio dando a ela. A viúva alega que o colega é porreta. Os dois trocam sorrisos. Araci abre a porta e se alegra por ser Tieta. A empregada relata a falta que sentia da colega. Perpétua intervém, alegando que somente ela sentia falta da irmã e expulsa Araci da sala. A Beata alega que Elisa está mal e não quer que a irmã converse com ela. Tieta enfrenta a malvada e tenta passar. A velha abre os braços para impedir que a irmã passe para o quarto de Elisa. As duas discutem. Ricardo aparece, separando as duas. Perpétua alega que o filho está a defendendo. A Beata diz que Deus está com ela para impedir que Tieta plante ideias em Elisa. A viúva escandalosa alega que ninguém irá impedir de falar com a irmã. Elas começam a discutir mais alto até Elisa gritar, pedindo para Perpétua calar a boca. A moça pede para Tieta falar logo o que deseja com ela. Todos ficam apreensivos. Osnar aconselha Timóteo. Ele alega que conhece as mulheres e que tem muito mais experiência com elas que o amigo. Timóteo, nervoso, alega que deveria ter ouvido os conselhos que diziam a ele para ser mais rígido com Elisa. Ele alega ter sido mole com a mulher e que nunca mais quer vê-la. Osnar alega que Elisa não é uma má pessoa e que tudo pode ter sido um mal-entendido. Timóteo, cabisbaixo, relembra os momentos que teve com a amada e alega ter gostado muito dela. Osnar fala que os dois ainda irão se entender. Timóteo nega, alegando que não quer mais saber nada de Elisa. Tieta mostra estar arrependida por ter ignorado Elisa quando foi buscar seu apoio. Rancorosa, a moça mostra não perdoar a irmã, pois ela quis dar mais ouvidos às futilidades de Leonora. Tieta fica triste com o remorso de Elisa. A moça alega que não irá perdoar a irmã e que não vai aceitar as desculpas de Tieta. Ela pede para a viúva se retirar.
Leonora conversa com Carmosina sobre Ascânio. A carteira pergunta se o amado da amiga falou sobre Helena. Leonora nega e diz que Tieta falou que a sem-vergonha fará de tudo para ter o ex-marido de volta. Carmosina a reconforta, alegando que a mau caráter pode fazer de tudo, mas não vai tirar o galã da amiga. Jairo chega. Ele entrega as correspondências. Ele relata que tem uma carta de Gladstone. Carmosina logo fica contente. Laura se levanta da rede suspirando. Ela vai à cozinha ver como está o almoço. Ela se retira, indo para a sala. A moça pega um chapéu de marinheiro e o coloca na cabeça. Ela volta para a rede sorrindo, suspirando de satisfação. Ascânio fala no telefone. Ele alega esperar e desliga o aparelho. Ele estuda mais a sua pasta e fica pensativo. Ascânio relembra a chegada ambiciosa de Rosalvo e Bebê. Dário chega. Laura está preparando um estrogonofe para os dois. Ele, ainda constrangido, diz ir tomar banho. A esposa reconforta o marido, alegando para ele descansar. Laura, deitada na rede, fica rindo de satisfação. Dário chega, alegando que os dois têm que conversar sobre o que tinha ocorrido mais cedo. A esposa alega não ter acontecido nada. Ele, mesmo assim, diz estar confuso com o que a esposa fez. Ele confessa ter tido atração por Silvana. Laura alega para o marido que a jovem era novidade. Era talvez um tormento para a vida dos dois e quis provar a fidelidade do marido diante das provocações de Silvana. Laura chora. Dário alega que ama Laura. Ela se derrete e os dois se beijam. O comandante alega que quer ter a esposa mais do que tudo. Laura fica feliz. Juraci e Edmundo notam o desconforto de Silvana em sua coluna. A jovem alega que as dores são em seu traseiro. Juraci se oferece para fazer uma massagem na filha, mas ela se nega. Silvana pede para a mãe deixá-la em paz, senão ela era capaz de fazer uma besteira. A mãe se pergunta se a filha está com alguma doença psicológica. Juraci fica assustada. Após fazerem amor, Laura comenta que irá conversar com Silvana. Dário pergunta à amada se seria uma boa ideia. A esposa diz que sim, e que não quer acabar com a amizade que tem com ela. Dário fica pensativo. Carmosina fica indignada por Timóteo ter botado Elisa para fora de casa. Ela tenta intervir, porém, Dona Milu aparece, alegando que a filha não iria se meter na confusão do casal. Osnar reitera, alegando que ele e Tieta tentaram, mas não conseguiram. Dona Milu, querendo acalmar a filha, alega que os dois irão se entender sozinhos. A carteira fica pensativa. Chalita pede conselhos para Perpétua. A Beata pede para o vendedor esperar o momento de amorzinho. Enquanto isso, Cora fica rastejando pelo chão, procurando por sua chave. A empregada acaba assustando Perpétua e Chalita. Ela alega que estava à procura de sua chave. Perpétua logo se assusta. Querendo desconversar, ela alega que a chave não está em sua casa e expulsa Cora. Chalita também se retira. Sinira chega. Perpétua, a expulsando, pede para a amiga avisar a Amorzinho que não terá mais noivado naquela noite. Sinira se retira. Amorzinho, contente, pergunta se não terá noivado nunca mais. Sinira alega que não terá apenas nesse dia. Amorzinho fica alegre, contando que terá o dia livre. Sinira, curiosa, pergunta o que a amiga irá fazer. Amorzinho desconversa, expulsando a amiga de sua casa. Ela alega ver a cara da amargurada todo dia e fecha a porta na cara de Sinira. Modesto sonha com Assuntinha Ferreira. Ela, vestida que nem a Jade de O Clone, serve uns petiscos para o pervertido. Ele pede para a moça sentar em suas pernas. Assuntinha tenta se negar, alegando ser pesada, por ser feita de fios e cabos, assim como a televisão. Modesto diz não se importar e agarra a apresentadora aos beijos. Ele, na realidade, fica beijando a televisão. Marilu, vendo a esquisitice do patrão, o acorda. Ele, assustado, pede para a empregada se retirar. Ele alega que a falta de sexo ainda vai subir a sua cabeça. Tieta conta para Leonor o que aconteceu com Elisa e Timóteo. A jovem se culpa, alegando ter sido sua culpa a mãe não ter ligado para os problemas da irmã. Tieta conta que ignorou totalmente Elisa, achando que era apenas problemas fúteis da irmã. Ela teme que Elisa não a perdoe nunca mais. Leonora se retira. Tieta pergunta para onde ela vai. A jovem alega que vai sair. Ricardo
Ricardo tenta convencer a tia a perdoar Tieta. A moça o tempo todo nega. Elisa alega que o jovem é puxa-saco da viúva que nem Leonora. Elisa se retira. Ricardo fica decepcionado e pensativo. Imaculada, pensativa, vai à igreja. Modesto encontra Marcolino. Eles olham para a lua. Constrangidos, os dois alegam procurar a mulher de branco, um em cada canto. Eles se retiram, se desejando boa sorte. Bafo de Bode vê a façanha e começa a debochar dos dois tarados por sexo. Ele alega não ter mulher e se surpreende da vontade dos dois por optarem em transar até mesmo com um fantasma. Filomena fica vendo a lua. O coronel se incomoda. Filó alega ter lembrado de Maria Imaculada, mas logo é impedida de falar o nome da jovem. Ele pede para a moça se retirar. Filomena se retira. Arthur relata que também relembra de Imaculada quando olha para a lua. Ele se lastima, mas logo alega que irá buscar Maria Imaculada. Ele diz que somente tendo a jovem de volta, voltará a ser o mesmo. O clima fica tenso. No bordel, Osnar aparece. Ele dá uns galanteios em Manon. Uma mulher aparece, perguntando por Maria Imaculada. Manon, assustada, pergunta o que aconteceu. A moça relata que a jovem sumiu. Imaculada fica olhando para a lua. A jovem é abordada por Modesto. Ele pergunta quantos anos a jovem tem. Ela, assustada, começa a olhar com fúria para o velho. Timóteo e Elisa sentem saudade um do outro. Perpétua abre a porta. É Leonora. A jovem alega querer falar com Elisa. A Beata pede para a moça não meter o nariz onde não é chamada. Leonora ignora e vai conversar com Elisa. A moça pede para Leonora se retirar. Leonora relata que quer se redimir com a moça. Ela quer corrigir um erro que cometeu. Leonora tenta reconfortar Elisa. Ela alega que por sua culpa, Tieta não ouviu a irmã. Elisa se nega a aceitar as desculpas de Leonora. A moça alega que agora arrumou uma moradia para ficar. Leonora alega que o preço por estar morando com Perpétua sairá caro. A jovem diz sentir pena de Elisa. A moça, ofendida, diz que não precisa de pena de Leonora e pede para a jovem se retirar. A jovem alega que a revolta da moça irá passar. Leonora se retira. Perpétua chega. A Beata elogia Elisa por ter expulsado a filha de Tieta de sua casa. Elisa, irritada, se retira. Modesto alega conhecer Maria Imaculada. A jovem desconversa, alegando nunca ter visto o senhor em toda a sua vida. Modesto conta que a moça é uma rolinha do coronel Arthur. Osnar chega. Ele pergunta o que a jovem estava fazendo àquela hora da noite na rua e relata que muitos homens sem vergonha passam por lá àquela hora. Modesto se ofende, alegando que Imaculada tem quase a idade de sua filha Letícia. Osnar pega Maria Imaculada e os dois vão embora, deixando Modesto irritado. Marcolino chega. O amigo pergunta se Modesto achou o que queria. Modesto nega. Ele relata que naquele momento começou a sentir saudade de Aida e Letícia, começando a chorar. Marcolino consola o amigo. Dona Milu pergunta por Osnar a Carmosina. A carteira se mostra bastante interessada em uma carta, ignorando totalmente a conversa da mãe. Milu percebe e pergunta o que a filha estava lendo. Carmosina conta que se trata de uma carta do seu amado Gladstone. A mãe pede para ler a carta. Porém, Carmosina esconde, alegando ter intimidades dos dois escritas. Dona Milu fica feliz pela sua filha finalmente encontrar alguém em sua vida. Carmosina relata temer que a relação dos dois seja igual a de Timóteo com Elisa, ou então a de Ascânio com Helena. Dona Milu a conforta. Leonora vai conversar com Timóteo. Ela alega que foi visitar Elisa na casa de Perpétua, porém, a jovem não quer conversar nem com ela e nem com a irmã Tieta. Timóteo se desculpa e pede para a jovem se retirar de sua casa. Leonora bate o pé e diz que vai conversar com o vendedor, ele querendo ou não. Manon repreende Imaculada por ter saído àquela hora da noite. Imaculada diz ter só dado uma volta. Ela se retira brava para o seu quarto. Osnar conta o olhar malicioso que Modesto estava dando na jovem. Manon, preocupada, alega para Osnar arranjar um jeito da moça sair de Santana do Agreste o mais rápido possível. Ele relata que Imaculada só faz o que ela quiser. Modesto conversa com Marcolino sobre a sua falta de sexo. Ele culpa o hábito por trair tanto a Ida. Ele confessa que desde novo sempre teve
vício na prática e não consegue viver sem. Marcolino lamenta pelo amigo e se retira para sua casa. Ele deseja boa sorte para o parceiro de seca. Modesto fica a ver navios, sem aguentar a abstinência do sexo. Timóteo serve café para Leonora. Ela pede para o vendedor reconsiderar a sua decisão de ter mandado Elisa embora de casa. Timóteo diz que isso não é assunto para a moça andar se metendo. Leonora alega que Elisa irá virar a próxima cobaia de Perpétua se ela não sair daquela casa. Timóteo o tempo todo se nega. Leonora pede para Timóteo chamar Elisa de volta e tirá-la da casa da megera. Peto informa a Elisa que Timóteo quer vê-la. A moça logo se alegra. Ela pergunta para o sobrinho se não está desajeitada. Peto diz que ela está muito bem. Elisa vai ver o amado. Ele, arrependido, pede para Elisa recolher suas coisas da casa de Perpétua e voltar. Elisa logo se alegra, indo correndo buscar as suas coisas. Leonora conta para Carmosina o que fez. A carteira fica contente e elogia a amiga pelo seu belo ato. A jovem alega ter se inspirado em Carmosina na atitude de ajudar as pessoas. Leonora diz entender Elisa, pelo fato da moça sempre ter admirado Tieta e quando a encontra, ela é grudada na filha de consideração. A jovem se sente feliz por ter ajudado o casal a se reconciliar. Elisa volta com sua mala para casa. Ela procura por Timóteo. Ele está no quarto ajeitando sua mala. Ela, sem entender, pergunta o que o amado está fazendo. Ele alega que a moça ficará em sua casa, mas ele irá sair. Elisa pergunta para onde o marido vai. Ele alega que irá morar na pensão de Dona Bilu. Elisa fica cabisbaixa. Ricardo conta para o padre o desentendimento de sua tia com Timóteo. O jovem conta que tudo tem sido um mal-entendido. O padre alega que será melhor para os dois terem esse momento separados. Ele relata que rezará pelos dois. Leonora conta para Tieta que tentou ajudar o casal a voltar, mas enquanto contava para Carmosina, Timóteo chega com suas coisas, decidido a morar na pensão de Dona Milu. Ela alega não ter ajudado em nada. Tieta reconforta a filha, alegando que pelo menos tirou Elisa das garras de Perpétua. Leonora dá a ideia de escrever para Tonha, relatando o que está acontecendo. Tieta logo intervém, alegando que Tonha não pode saber disso se não voltar às pressas para Santana do Agreste. Ela alega que Tonha tem que ficar o mais longe possível da cidade para se renovar. A mulher de branco aparece para Modesto. Ele relata que não via a hora de ver a assombração. Ele pede para a fantasma sentar no colo dele. Ela o desobedece. Modesto começa a não gostar do que a assombração está fazendo com ele. Começa a se desesperar e gritar. O grito acorda Bafo de Bode e chama a atenção de Osnar com os amigos no bar de Chalita. Eles suspeitam de senhor Marcolino. Chalita convida os amigos para ajudar a vítima. Osnar e os demais se negam, alegando que a pessoa sabia muito bem que a assombração estava andando pela cidade naquele horário. Eles desconversam e começam a beber. Eles brindam pela mulher de branco e também pela sua vítima. Amorzinho e Sinira se esbarram. As duas se assustam. Sinira pergunta por onde Amorzinho andava. Amorzinho desconversa. Leôncio aparece assustando novamente as duas. As duas relatam como o homem gosta de assustar as pessoas. Elas alegam que estão voltando para suas casas. Elas se confundem, mas Leôncio logo as ajuda, direcionando o caminho para casa. Carmosina chega de mansinho na pensão. Ela logo é abordada por Jairo e Dona Milu. Eles perguntam por onde a carteira andava. Ela desconversa, se retirando da sala. Sinira aparece. Ela relata que não ouviu grito nenhum e também se retira. Jairo e Dona Milu comentam sobre a estranheza de toda vez que a mulher de branco aparece, as duas voltam de casa tarde e desconfiadas. Jairo alega pôr a mão no fogo para defender Sinira. Porém, Dona Milu relata que não põe a mão no fogo por Carmosina. Perpétua também chega em casa e logo é abordada por Araci. A moça comenta que estava esperando a patroa. Estressada, a Beata logo pede para Araci lavar o chão. Araci fica desesperada, pois já lavou o chão mais cedo. Ela relata estar apenas esperando por Perpétua, pois tinha ouvido um grito horrível lá fora. A Beata desconversa, alegando que a moça está arranjando desculpas para vigiá-la. Modesto chega em casa sem as calças. Marilu, vendo o patrão de cueca, se assusta. Modesto pede para a empregada ficar quieta diante da situação. Marilu se retira.
Modesto se senta suspirando de prazer na sua poltrona. Tieta se diverte com a história da mulher de branco pegar os rapazes e satisfazer os seus desejos sexuais. Ela, enciumada, pede para Ricardo não ficar por aí à noite. A tia pede para o sobrinho ir para sua casa, pois amanhã sairá muito cedo com Leonora. Ricardo pede para dormir na casa da tia e amanhã ir junto com elas. O jovem alega que se a tia aceitar ficar com ele, ela jamais ficará sozinha. Os dois se beijam intensamente. Na manhã seguinte, Tieta relata estar triste e pensativa pela separação de Elisa com Timóteo. Leonora desmente a mãe, alegando que ela comeu bastante em seu café da manhã. Tieta, desconversando, relata que quando fica muito pensativa come sem parar. Tieta chama Cora. Ela avisa que irá sair com Leonora. Ela pede para a empregada cuidar da casa e não ficar distraída, vendo televisão. Cora logo relata que detesta televisão. O carro chega. Leonora logo se recolhe. Os amigos de Peto tentam alegrar o amigo, pois ele anda muito triste longe de Elisa. Os amigos dão a ideia de passear a cavalo. O jovem gosta da ideia. Peto convida Cosme e Ricardo. Eles aceitam. Filó chora olhando pela janela as meninas preocupadas, perguntando o que está acontecendo com a amiga. A jovem relata que o mundo em que elas vivem é muito pequeno e que Maria Imaculada estava certa em ser dona do seu próprio nariz. As meninas ficam sem entender a conversa da amiga. Filomena logo se contém e volta a trabalhar. Helena vê Ascânio saindo em um carro. Ela logo pega um táxi e pede para o seguir. Rosalvo e Bebê esperam por Ascânio. Ascânio aparece, surpreso mais uma vez por não ver Mirko. Rosalvo relata que houve um imprevisto. Ascânio logo intervém, alegando que já está cansado de tantos imprevistos. Helena chega. Ela, inconveniente, se apresenta como mulher de Ascânio. Bebê e Rosalvo não entendem. O vice-presidente fica constrangido. Silvana chega na casa de Laura e do comandante Dário. Ela relata que quer conversar com a amiga. Laura alega que também quer conversar. Dário pergunta para a esposa se essa é uma boa ideia. Laura diz ser sim. Ela pede para o marido se retirar. Dário se retira. Silvana se senta. Laura pergunta qual das duas vai começar primeiro. Silvana fica apreensiva. Rosalvo começa a dar desculpas de que Mirko não tem nada a ver com o projeto. Ascânio se estressa. Ele alega saber sobre o projeto sujo que Rosalvo e Bebê querem fazer em Mangue Seco. Os dois negam as especulações do vice-presidente. Helena pede para o amado se acalmar, mas ele a repreende. Ascânio diz que irá contar a todos de Santana do Agreste a farsa que é este projeto. Ele logo se retira do local, deixando Rosalvo e Bebê apreensivos. Maquiavélica, Helena relata que se os dois quiserem conversar com ela sobre o projeto, ela poderá convencer Ascânio. Rosalvo olha de forma maldosa para a moça. O coronel Arthur chega elogiando as suas rolinhas. Ele pede para Filomena colocar um colchão na cama de Imaculada. Sem entender, a jovem pergunta se o coronel levará uma nova moça para a fazenda. O coronel nega, alegando que é para Maria Imaculada, que vai voltar. Filomena fica assustada.